Senhor presidente, vereador Neri Amaral, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu retorno a esta tribuna para reforçar a necessidade desse plenário deliberar, antes do final deste nosso mandato, sobre o projeto de lei que trata dos honorários sucumbenciais dos procuradores. Eu apresentei um substitutivo global com o objetivo de acabar com esta anomalia que tira 10% do povo josefense, que porventura fica devendo IPTU, para transferir diretamente em nome de uma associação dos procuradores do município este valor, sendo que 70% é distribuído para os procuradores. Nós que vimos tantos empresários reclamarem da alta taxa tributária, nós que verificamos que a dívida ativa do município chega a quase 200 milhões de reais e cresce a cada ano, tendo em vista que o poder público não consegue fazer as cobranças, muitas vezes porque o IPTU é alto, muitas vezes porque o contribuinte está desempregado, muitas vezes porque o contribuinte é um aposentado e a sua remuneração não o permite que faça a quitação da dívida. Olha só a incoerência. Nós temos 78 mil contribuintes com IPTU. Nós devemos ter aproximadamente 20 mil, 10 mil em atraso. E nós temos 7 procuradores que se beneficiam, senhores, uma associação de procuradores formada por 7 integrantes. Isso consta em documento encaminhado no dia 23 de outubro pela Associação dos Procuradores e Advogados do município de São José, dando conta que a Associação dos Procuradores são membros efetivos do quadro da Procuradoria. A associação conta hoje com 9 membros associados. Nós temos o poder de acabar com este erro cometido na gestão do Fernando Elias. Como é que nós podemos concordar que a população josefense tenha que pagar 10% no ato, na boca do caixa, depositado diretamente na conta da Associação dos Procuradores, e depois distribuídos entre os seus membros? A lei que criou, que autorizou a cobrança dos honorários sucumbenciais, ela é uma lei de 2006, portanto, assinada pelo senhor Fernando Melquides Elias, em 13 de janeiro de 2006, e pelo seu Samuel Carlos de Lima, que era procurador do município, que era um dos beneficiados pela lei. Como é que o cidadão beneficiado pela lei pode assinar a própria lei? Diz o artigo 7º que o Fundo de Reaparelhamento da Procuradoria, criado pela lei de 2006, será regulamentado através de decreto, pois não há nenhuma confirmação da existência desse decreto, e o decreto que consta dos autos nem assinado está pelo ex-prefeito Fernando Elias. Se o prefeito não fez a regulamentação por decreto e não assinou, não tem validade a cobrança dos 10%, mesmo que a lei não seja revogada, e a nossa proposta é revogar esta lei, que penaliza o contribuinte em proveito de 10 servidores que já são efetivos, concursados, que já recebem pelo município. Sem contar que parte desses procuradores assumiram a função de procurador de forma inconstitucional,
ilegal, porque foram transpostos do quadro de advogados para diretamente para o cargo de procurador, através de um plano de cargo e salário, onde eles se beneficiaram, foram os maiores beneficiários desse plano. É a mesma situação vivida pelos advogados da Procuradoria da Assembleia Legislativa, que por uma ação movida por um professor estadual, teve a decisão julgada no mérito como inconstitucional o enquadramento de advogados como no cargo de procurador efetivo. Porque fazem cargos, são cargos típicos da carreira de estados, equiparados, no caso, a secretários, no caso federal, equiparados a ministros, e no caso do estado, equiparados a deputados. Ressalvada a devida proporção, os procuradores têm as mesmas prerrogativas no Estado do que tem um secretário de Estado e a nível federal o que tem um ministro do STF. Ora, não bastasse o enquadramento, tentaram seduzir o atual prefeito a transferir ainda mais valores para suas contas bancárias. O decreto, que em tese regulamentaria a lei, mas que não está assinado, que é o decreto 21006 de 2006, está aqui, não tem nenhuma assinatura do prefeito da época, e foi encaminhada pela Associação dos Procuradores. O decreto está aqui porque a Associação dos Procuradores, em nome do prefeito, substituiu o prefeito, o vereador Maurício já citou isso, mas isso é grave. Como pode uma entidade privada falar em nome do prefeito e explicar para os vereadores o que é a lei de sucumbência, o que é a lei do reaparelhamento do município? Diz o decreto, então, não assinado, que a gestão do fundo será exercida pelo Procurador-Geral do município em conta conjunta com o prefeito municipal. Se é em conta conjunta com o prefeito municipal, como é que até hoje, de 2006 até hoje, pode o contribuinte ter depositado os 10% sucumbenciais em nome da Associação dos Procuradores? Ora, sobre isso, o Tribunal de Justiça já se manifestou como ilegal, como inconstitucional, que fere o princípio da impessoalidade. Em situação análoga igual, em Florianópolis, o Judiciário determinou que não pode haver, sob pena de ofensa ao princípio da impessoalidade, que é o creditamento, que é o pagamento do contribuinte, direto, como se verba privada fosse, em nome da Associação dos Advogados, para depois eles fazerem a distribuição, ou, em tese, devolverem para o fundo do reaparelhamento. Aqui diz, inclusive, no documento da associação, que eles compram computadores, a associação compra computadores. Que a associação faz investimentos com livros. Mas ela é uma entidade privada. Além da ilegalidade, né, da imoralidade, da injustiça praticada como nosso contribuinte, né, vê-se que temos um caixa 2. Tem um caixa 2 dentro da Procuradoria, através da Associação dos Procuradores no município, reduzido, antigamente era 2, agora se transformou em 10. Esse caixa 2 é aquilo que não se admite à lei. Aquilo que é o caixa 2 para as eleições, que é a entrada de recursos sem o devido registro no tribunal, assim também está entrando dinheiro na conta da associação, que seria de sucumbência, e ele é um administrador. Imagina os senhores se os fiscais de vigilância sanitária pudessem receber tributos municipais ou dividendos originários da sua prestação de serviço diretamente na conta de uma associação. E é isso que está acontecendo. A lei é inconstitucional, a lei é ilegal sobre essa base. Não porque criou a sucumbência, mas porque ela determina o depósito diretamente na conta da associação. E a associação passa a gerir recursos que seriam públicos,
que eles poderiam receber sim, mas contabilizando como honorários, como remuneração, pagando os impostos que até hoje provavelmente não pagaram. Então, antes que ameacem qualquer vereador, que ponha a barba de molho. Primeiro porque metade nem procurador são. Enquadrado inconstitucionalmente foi. E abocanharam, embolsaram dinheiro público que devia estar dentro da conta do reaparelhamento. E quem diz isso é a própria associação, que se manifesta em nome do prefeito. Ela é um ente privado. Ela é um ente não público. Portanto, nem aqui devia pensar a sua carta, que no todo apresenta um decreto que regulamenta que nem assinado está. E se não está assinado, não regulamentou. E se não regulamentou, nunca que podia ser cobrado de 2006 até aqui. Por isso eu peço, senhor presidente, ponha em votação na próxima sessão esse projeto. E vote favorável e vote contra, de acordo com a sua consciência. Eu peço, no mínimo, que nós votemos aquilo que os procuradores queriam. Eles querem favor, nós queremos a favor do povo.